Janaína cortou uma cartolina retangular de 16 cm de comprimento e 6 cm de largura em 4 triângulos retângulos iguais, conforme mostra a figura. Então a Janaína pegou essa cartolina aqui, que tem uma forma retangular, é um retângulo, que tem lados 6 e 16, e cortou aqui, nesses pontilhados, 4 triângulos retângulos. Então são todos triângulos aqui que têm um ângulo reto. E todos eles, o enunciado diz que todos eles são iguais, ou seja, os lados deles vão ter todos a mesma medida. Agora o item A pergunta, qual é a área de cada um desses triângulos? Então tem várias formas de fazer essa daqui. Por exemplo, uma forma é você calcular a área do retângulo total, que é base vezes altura, então é 6 vezes 16. E aí divide por 4, porque como todos os triângulos são iguais, eles vão ter a mesma área. Então a área de cada triângulo vai ser dividir a área do retângulo por 4. Ou você pode perceber também que, como aqui todos os triângulos são iguais, então esse tracejado aqui do meio vai dividir o retângulo em duas partes iguais. Então, como aqui o lado total é 16, a gente vai ter dois retângulos menores aqui, com lado 8 cada um. E aí, o nosso triângulo retângulo é a metade desse retângulo menor, que mede 6 por 8. Então, fazendo de qualquer uma dessas duas formas, vai chegar no mesmo resultado. E uma das possíveis justificativas seria a seguinte: cada triângulo é metade de um retângulo com lados 6 e 8. Logo, a sua área é 6 vezes 8, que é a área do retângulo, dividido por 2. Então, é 48 dividido por 2, que dá 24. Agora o item B. Em seguida, Janaína usou os 4 triângulos para montar um quadrado com um buraco no seu interior, conforme mostrado na figura. Qual é a área do buraco? Então nota como que ela montou esse quadrado aqui, maior, o quadrado amarelo. Ela pegou os 4 triângulos que ela cortou da cartolina e colocou eles aqui nessa disposição. De modo que o lado maior aqui do triângulo ficou como o lado do quadrado. Esse lado aqui é o lado maior, que era a diagonal, lá onde ela cortou aqui no tracejado, na cartolina. E os lados menores, que formam aqui um ângulo reto, ficaram aqui para dentro. Então, a gente já sabe as medidas dos lados menores do triângulo retângulo aqui, de cada um deles, é 6 e 8. Então o que você vai perceber aqui é que esse buraco que forma aqui no meio vai ser um quadrado, porque todos os lados, você vê aqui que todos os ângulos são retos, porque tem aqui o ângulo externo que é reto, então o ângulo interno vai ser reto. A mesma coisa que para os 4 ângulos dessa figura branca aqui do buraco. Então ele vai ter 4 ângulos retos, e também você sabe a medida dos lados dele, porque a gente sabe as medidas dos lados dos triângulos. Então quanto que mede essa distância aqui? Essa distância é um dos lados maiores do nosso triângulo retângulo, que mede 8. E quanto que mede só dessa parte aqui até o vértice? É o lado menor do nosso triângulo retângulo, então mede 6. Então quanto que vai medir o lado do quadrado? Vai ser exatamente 8 menos 6, que é 2. Então a gente descobre que o lado do quadrado aqui é 2. E vai ser um quadrado com certeza, porque você pode aplicar essa mesma ideia aqui para todos os lados, não só para aquele ali. Então, se a gente olhasse aqui o outro lado, aqui por exemplo, a gente tem um lado do nosso triângulo, que mede 8, e também o lado menor do outro triângulo, retângulo, que é igual a esse, que a gente sabe que mede 6. Então, de novo, o outro lado aqui mede 2. Então a gente tem um buraco que é um quadrado de lado 2. E ele pergunta qual é a área do buraco. Então, para quem fica em dúvida em como justificar, muitas vezes você pode usar sim a figura aqui para justificar, principalmente no nível 1. Você pode aqui falar que esse buraco é um quadrado de lado 2, como mostrado na figura aqui, porque dá para entender aqui que a gente descobriu que o lado do quadrado é 2, fazendo a diferença, né, do 8 com o 6. Então, como que a gente pode escrever aqui uma justificativa para o item B? A gente pode escrever: o buraco é um quadrado de lado 8 menos 6, igual a 2 centímetros. Portanto, a sua área vai ser 2 elevado ao quadrado, que é 4 centímetros quadrados. E por fim, o item C, que pergunta quanto mede o lado do quadrado que Janaína montou. Então, como eu tinha falado no item B, esse lado aqui é o lado maior do nosso triângulo retângulo, né? Nota aqui que sempre vai ser, o lado desse quadrado maior vai ser o lado maior do nosso triângulo retângulo. E a gente sabe o valor dos lados menores, que são 8 e 6. Então, para quem está no nível 2, provavelmente aplicaria aqui o Teorema de Pitágoras, para encontrar qual é a hipotenusa do triângulo retângulo. Sabendo os catetos, a gente encontra a hipotenusa. Mas aqui no nível 1, eu acho que não era esperado que o aluno soubesse o Teorema de Pitágoras. Então, como a gente calculou aqui as áreas, a ideia é calcular qual é a área desse quadrado maior, porque se a gente souber a área dele, a gente consegue descobrir qual é o valor do lado. Então, quanto que vai valer a área do quadrado maior?
A área do quadrado maior, a gente sabe calcular porque a gente calculou nos itens A e B, basicamente. Nota o seguinte, o quadrado maior é formado por 1, 2, 3, 4 triângulos aqui, retângulos iguais, que a gente calculou a área no item A, que é 24, ou também é igual à área do retângulo inicial, né? Porque a gente apenas cortou e colocou os pedaços aqui. Então a gente sabe calcular essa área, vai ser 4 vezes aqui a área de cada triângulo, que é 24. E a gente calculou no item B a área desse quinto pedaço aqui, que é o buraco que forma no meio, que é um quadrado que tem área 4. Então a gente sabe calcular a área de cada um dos pedaços, e a gente pode somar para obter a área do quadrado. Então nessa daqui a gente pode escrever o seguinte, a área do quadrado maior vai ser, como eu falei, 4 vezes a área de cada triângulo, que é 24, mais a área do buraco, que é 4. Ou seja, 4 vezes 24 dá 96 e mais 4. 96 mais 4 dá 100. Portanto, a área do quadrado maior é igual a 100 centímetros quadrados. E a gente quer descobrir o lado. Logo, quanto que vai valer o lado? Se a área vale 100, a área do quadrado é lado ao quadrado. Então, o lado vai ser a raiz quadrada de 100, que dá 10 centímetros.